E aí, meus amigos são paulinos, uma excelente terça de carnaval para todos. E vamos aqui com mais um vídeo no canal, trazendo essas últimas informações do Tricolor. Estou trazendo um corte da ESPN, onde Edu Afonso traz as últimas informações, principalmente dessa preparação para o jogo contra o Red Bull Bragantino no sábado pelo Paulistão. E também uma notícia ruim, que se o São Paulo avançar, há possibilidades do São Paulo não jogar no Morumbi essa reta final do Paulistão e muito possivelmente vai jogar no Brinco de Ouro ou quem sabe até no Canindé. Enfim, se inscreva no canal, deixe seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos com o vídeo. Final tem reforço novo na área, viu, gente? O nosso Edu Afonso, que vai aparecer no telão ontem, adiantou e agora é oficial. Cauli é do Tricolor, não é, Edu? Bom dia, meu parceiro. Fala, Johnny, como é que você tá? Tudo bem contigo? Grande abraço ao Donk, um beijo na Mari. Fã de esportes, olha só, carnaval em São Paulo, vários pontos movimentados com bloquinhos pra lá, pra cá, aqui na Barra Funda, precisamente no CT do São Paulo que vocês veem ao fundo, muita tranquilidade, né? Tem ninguém. Jogadores de folga, curtindo aí esse último dia de folga que foi dada pelo técnico Hernan Crespo após a classificação domingo em Campinas. Amanhã, aqui tem reapresentação e aí entre as muitas novidades nesta reapresentação, já pensando no confronto de sábado contra o Red Bull Bragantino, Cauli, jogador que vem do Bahia por empréstimo. A negociação foi fechada na semana passada. Num primeiro momento, a apresentação dele está marcada para amanhã, depois do treinamento. São Paulo ainda não oficializou, não mandou aquele comunicado à imprensa confirmando, mas é o que deve acontecer. E o Cauli, que chega até o final do ano, o São Paulo não pagou nada, teve descontado um crédito que tinha com relação às vendas do Nestor e de Michel Araújo, vai poder ter o atleta nas partidas contra o Bahia do Brasileiro e eventualmente se cruzarem na Copa do Brasil sem pagar nenhuma multa, e se o Cauli completar 25 jogos com a camisa do São Paulo, ele terá que ser adquirido no final do ano em 50%. Se fizer 40 jogos, aí a porcentagem que o São Paulo tem que comprar é maior, é de 60%. Os valores já estão estipulados. Bem, o Cauli chega e, dependendo da sua condição física, ele já fica à disposição para o jogo do final de semana, definido ontem pela Federação Paulista. Red Bull Bragantino e São Paulo, 18h30, abre esta fase de quartas de final lá em Bragança Paulista, no Cícero de Souza. Isso já está definido. O que não está definido, Johnny e companheiros, é, de repente, onde será a semifinal caso o São Paulo passe pelo Bragantino. E não basta passar. Se o São Paulo passar e for mandante da semifinal, tem que lembrar que o Campeonato Paulista continua contando pontos, né? Então o São Paulo está com 13. Se ele passa com vitória, vai a 16. Aí tem que esperar todas as quartas para saber em que posição na classificação geral ele fica, para saber se ele será mandante ou visitante. Mas se for mandante, nada de Morumbis. Para aqueles que gostam do rock, tem AC/DC no Morumbis, e aí o São Paulo está especulando jogar no Brinco de Ouro da Princesa e não mais na Vila Belmiro. Além do Cauli, que já fala aqui, a gente vai ter amanhã Arboleda, que voltou do Equador, foi resolver problemas pessoais, Bobadilha recuperado de lesão, Carlos Coronel recuperado de pedra no rim, e isso dói, eu sei bem disso, não ficou no banco no final de semana, e o Ferreirinha, que foi poupado, ou seja, quase elenco completo. Vamos acompanhar uma fala rápida do Cauli às redes sociais do São Paulo, falando desta chegada ao Tricolor. Eu acho que não tem nenhum jogador que não vê São Paulo com bons olhos, né? Você não consegue pensar no futebol brasileiro mundialmente sem pensar em São Paulo. Então, assim, eu acho que desde o começo eu quis muito estar aqui também. Comuniquei com o Bahia desde cedo, aí demorou um pouco para os clubes se acertarem, mas tinha uma vontade muito grande, uma motivação muito grande assim, de vir para cá. O São Paulo, um clube vencedor, né? Gigante, como eu falei, mundialmente. Claro, por ter trabalhado com o Rogério, eu peguei entre essa conexão também, mas eu sei também da grandeza da história desse clube, de quantos craques, quantos jogadores importantes passaram por aqui. E é isso, eu espero poder escrever uma bela história aqui. Tô bem curioso, Johnny, para saber em que lugar o Cauli vai entrar, porque no esquema de 3 zagueiros tem que sair ou o Bobadilha, ou o Danielzinho, ou o Marcos Antônio, ou o Caleri ou o Luciano. E ainda tem o Lucas Moura também nessa disputa, mas é melhor ter várias opções
do que não ter nenhuma, como aconteceu várias vezes no ano passado. Volto com você. Muitas informações que o Edu trouxe pra gente aqui diretamente do CT da Barra Funda do São Paulo. Cauli, o novo reforço tricolor. Cauli, André Donk, que tem uma história curiosa. Começou no futebol alemão, ele tem dupla nacionalidade, né, alemã, e depois acho que ele passa pelo Ludogorets da Bulgária, certo? Se destaca bastante. E aí se destaca muito bem, chegou com um baita holofote no Bahia. Quero saber de vocês se vocês acham que ele correspondeu às expectativas no Bahia ou não. Ele tem bastante assistência como jogador do Bahia, poucos gols, é um meia de 30 anos e agora chega no São Paulo para suprir o próprio Crespo fala, um jogador que eu não tenho as características no elenco. Quando ele diz isso, eu imagino que é um cara mais cerebral ali para armar o jogo, para municiar o Luciano, para municiar o Caleri. Vocês enxergam assim também? Também acho que é um jogador... A gente falava muitas vezes do São Paulo, antes dessa boa fase, como carecia de criatividade. E aí já ainda na formação com 3 zagueiros, eu acho que o São Paulo evolui muito com a formação tendo os 3 volantes, né? O Danielzinho, o Marcos Antônio, acho que os dois se encaixam muito bem. E aí, ou com o Bobadilha ou com o Pablo Maia, tendo o Lucas e os 2 na frente. Mas o Lucas ainda não é o jogador, assim, um meia, armador. Era pra ser o Oscar. Era pra ser o Oscar. Então, assim, você pode ter o Cauli jogando com o Lucas e o Caleri, ou com o Luciano e o Caleri. Eu acho que é uma opção que não chega para ser titular absoluto, mas ele dá mais criatividade a esse time do São Paulo. Lógico que a gente está falando de um bom momento e tudo mais, então parecia que estava tudo resolvido, mas naturalmente não vai se manter essa sequência ao longo de toda a temporada. Então era importante fortalecer esse sistema criativo do São Paulo, acho que o Cauli entrega isso. Ele não manteve o nível no Bahia, até porque 2024 foi muito bom, muito. Tanto que lembra, até desperta o interesse do Palmeiras, tentou a contratação dele. Ele acaba perdendo um pouco de espaço na última temporada, alterna, é mais reserva do que titular no último Brasileiro, mas ainda assim é uma peça interessante, a ponto que o Rogério também queria mantê-lo. Então acho que ele qualifica ainda mais o elenco do São Paulo. Pode não ser um titular absoluto, talvez tenha um cenário parecido que teve no Bahia na temporada passada, mas eu concordo com o Crespo quando ele diz que o Cauli traz uma característica que carecia no elenco do São Paulo. Que aquele 2024 ali, né, que surge, entre aspas, aquele quarteto do Bahia, que se fala do Caio Alexandre, do Jean Lucas, do Everton Ribeiro, do Cauli, funciona demais, né? Assim, de fato, enche os olhos ali, e aí eu concordo com o Dom, que ele acaba perdendo espaço, mas é um ótimo jogador e eu também acho que não chega para ser titular, mas briga. Eu acho que briga, assim, briga e tem espaço. E aí é claro que a discussão vai surgir de quem que vai sair, quem que vai pagar o preço, vai ser Luciano mais uma vez, né? Porque sempre Luciano é sempre o pato por tudo, independentemente de quem chega, é o Luciano, enfim. Mas eu acho que te dá uma opção de nível, né? A gente discute quase que sempre nessa fase de mercado, enfim, qual contratação que chega para solucionar ou para mudar patamar ou para você... Eu acho que o Cauli é essa contratação que chega para te dar uma opção muito boa, assim. Muda patamar, não muda patamar, acho que daí já é muito, mas assim, te dá uma opção muito até que segura, né? Porque você não precisa experimentar tanto assim, é mais de fato um encaixe coletivo ali com o Crespo. Pois é, ninguém dava nada pro São Paulo no mercado. Os caras foram buscar o Lucas Ramon e o Danielzinho do Mirassol. Contratações excelentes. Até aqui, perfeito. E agora o Cauli também é um outro as dificuldades que tinha o São Paulo. Toda a limitação, todos os problemas extra-campo. PM. As movimentações têm sido bem interessantes mesmo. O torcedor tricolor agora começa a olhar para 2026 com um pouco mais de tranquilidade, vamos dizer, porque do jeito que começou o ano, cê é louco. A gente fala agora do São Paulo, que sofreu muito, né, Marilo Turco? Com lesões no ano passado. 2026 a história é outra, o DM tá vazio e um cara que pouco ajudou na última temporada voltou com tudo esse ano, né? Caleri tá metendo gol adoidado, amiga. Boa tarde. Tá mesmo, viu, Vini? Primeiramente, muito boa tarde para você, meu amigo. Uma ótima tarde para todos que nos acompanham. O Caleri que tá fazendo o torcedor são paulino muito feliz nesse comecinho de temporada, né? Como você lembrou, ano passado ficou de fora, né, na temporada de 2025 por conta de uma lesão. Agora, no começo do ano, até não veio como titular. Em algumas partidas foi ganhando minutagem, mas agora, né, titular absoluto. Ele que em 10 jogos marcou 6 gols. E esse é um marco histórico até dele na passagem
passagem do São Paulo, porque o melhor começo de temporada dele tinha sido em 2022, onde ele tinha marcado 5 gols em 10 jogos. Agora está com um golzinho a mais e nesse período, agora em fevereiro, ele marcou em todos os jogos. Então foi contra o Santos, contra o Primavera, contra a Ponte Preta no Campeonato Paulista e no Campeonato Brasileiro marcou também contra o Grêmio. O Hernan Crespo, o técnico, né, depois da coletiva do jogo contra a Ponte Preta, ressaltou que eles estavam sentindo muita falta do centroavante, que o Calleri é muito importante para a torcida e, claro, para o elenco, porque ele tem um poder de decisão muito importante para a equipe e que o Calleri traz também segurança e padrão para o elenco. Então, ressaltando aí esse começo de temporada do centroavante do camisa 9 do time do São Paulo. E olha, hoje a equipe está de folga, então o Calleri está em casa, está tranquilo, descansando. O único que está treinando aqui é o Cauli, que foi anunciado ontem pela equipe do São Paulo, né? Meio campo que está chegando de empréstimo do Bahia. O único que está treinando e alguns jogadores ali que estão em transição, estão fazendo aquela atividade na academia. Mas amanhã a equipe se reapresenta. Inclusive o Cauli vai ser apresentado às 4 horas da tarde no CT aqui da Barra Funda. E aí a equipe, claro, vai se preparando para o confronto no sábado contra o Bragantino às 6h30 da tarde. Confronto aí pelas quartas de final do Campeonato Paulista, viu, Vini? Valeu, Marilo Turco. Beijo, bom trabalho. Então, do Cauli pelo Bahia, e eu quero saber já de você, Arnaldo, se é reforço. Esse é reforço, chega para jogar. Eu acho que sim. Os reforços que o São Paulo contratou é o quinto, né? Eu acho que 3 chegavam para jogar, ele inclusive, o outro, o goleiro Coronel, para reserva do Rafael, e o Dória, como tinha muitos zagueiros no São Paulo, também para reserva, embora seja um jogador já com uma história grande no futebol. Esses números, né, de 3 anos no Bahia, eles são muito bons no início e nem tão bons nessa última temporada, né? Ele perdeu a última temporada, né? Ele perdeu a posição no time, enfim, mas ele é um jogador que tem essa... chama atenção, né? O 23 e 24, né? Ele é um jogador que dá assistência e faz gols, né? E como ele fala ali na entrevista, ele nasceu em Porto Seguro, na Bahia, mas foi jogar futebol na Alemanha, né? Ele só veio jogar no Brasil em 2023, na carreira toda. E acho que ele é um jogador, pelo que o São Paulo procurava, que se encaixa perfeitamente nessa lacuna que existe há alguns anos. E acho mais inteligente apostar num jogador como o Cauli, que empréstimo, com cláusula, etc. e tal, de compra, se ele cumprir meta, se ele for bem, do que investir no Rames Rodrigues no Oscar. Certo? Você fica aquela... Primeiro, número 10... Primeiro, número 10 do São Paulo tem um nome. E não vai mudar. Luciano. E ele não é 10. Ele só veste a camisa 10. Então, aquele imaginário do meia, que nem a seleção brasileira tem, né? O Bahia tem um, que é o Everton Ribeiro, certo? E que acho que até... E não é 10, é 8. E que, curiosamente, acho que quando ele chega, ele preenche tanto uma função que ele tira um pouco o espaço do Cauli. Muda o jeito de jogar do Bahia. Que jogava com a 8. Isso. Que para o Bahia é a Bobô. 10. É o Bobô. Que veio para o São Paulo. Que jogou com o Raí. Né? 8 e 10, então, se revezava. Mas eu acho que do futebol atual, o Cauli possa ser uma opção que o São Paulo não tem para a vaga do Lucas, para a vaga do Luciano, para eventualmente a vaga do Marcos Antônio. Ele joga na... E hoje, quando o São Paulo substitui um desses 3 jogadores, o nível cai de uma forma abissal, né? E ele pode suprir essa... E para ele, acho que é uma grande oportunidade. Eu acho que esse é o meu ponto. Ele não ia ter tanto espaço no Bahia. Para ele é uma baita oportunidade. Esses caras com fome que o São Paulo está trazendo me parecem... É uma boa sacada, cara. Esses caras vão ter no São Paulo a seleção brasileira, deles, o grande europeu, assim. Porque o grande jogo aqui é visto assim. Tanto o Lucas lá, o lateral, quanto o Danielzinho, agora o Cauli... Esses caras aí, cara, vão deixar tudo para ficar no São Paulo, vão deixar tudo que eles têm, o que não tem. É o que eu espero deles, pelo menos, né? Com a chance de ouro de jogar num clube desse tamanho. Então, esse tipo de movimento de São Paulo me parece um bom... É como se fosse os Wellington Rato de 2026. O cara estava rebaixado no Atlético de Goiânia. O São Paulo te quer. O cara veio aqui e deu a vida dele. Tudo que ele podia, o que ele não podia, toda a limitação que ele podia ter, mas entrega, vai estar sempre à disposição, forma física bacana...
cada jogo para ele é muito importante. Acho que esse movimento para mim é o mais claro, assim, que pode valer muito a pena, assim, dessas trocas que o São Paulo, ou trocas não, ou colocações a mais no seu elenco que ele está fazendo. Agora, de forma retórica, Rui Costa já estava lá. Que é quem busca, né? Foi o que o Crespo falou, né? Na entrevista. Sim, o Rui Costa passou por várias janelas, né? Reforçando o time do São Paulo ou negociando jogadores. A cada janela, e me parece um pouco ainda duvidosa essa situação desta janela do São Paulo, porque eu acho que o São Paulo talvez tenha investido mais do que estava investindo no ano passado, com qual recurso? Está muito obscuro com a mudança de poder. A cada janela o Rui Costa vai tendo um pouco mais de dificuldade para fazer a janela, né? O ano passado, a última janela que o São Paulo teve um orçamento razoável para investir, ele começou com Marcos Antônio, tá até hoje aí. Por empréstimo. Que foi uma sacada, né? Porque, tudo bem, custou o empréstimo, mas era um empréstimo e a compra dos direitos barata pelo jogador que ele se transformou. E o Juan Tressoldi, que não ficou, porque o São Paulo não tinha dinheiro, ele está jogando no Atlético Mineiro hoje como titular. O Sabino, dá para considerar uma... Não, o Sabino é um legado do Muricy Ramalho, né? Venha se recuperar aqui, se você jogar, você faz contrato. Foi assim que o Sabino veio, estava sem clube. É a mesma coisa do Cédric, né? Mas naquela janela, começou com Marcos Antônio e Juan Tressoldi, terminou com Santilongo e Jamal Lewis. Quando o São Paulo já não tinha mais dinheiro. E o ano passado o São Paulo não teve janela praticamente. Eu acho que essa desse ano, ela é melhor que as últimas. Bastante, eu acho que ganho com pelo menos essas duas contratações, o Cauli e o Danielzinho. O Lucas Ramon pode ajudar bastante, que ele tem outra característica. E acho que também somando-se aos retornos de jogadores que estavam machucados o ano inteiro passado. É como se o São Paulo tivesse contratado o Caleri, contratado o Lucas Moura. Ele não teve esses jogadores no ano passado, praticamente o ano todo, né? Eu lembrei a pergunta do Vesta sobre as investigações, mas depois a gente voltar no Corinthians a gente fala sobre isso, né? Porque parece que está tudo quieto, está tudo mil maravilhas, mas as coisas precisam andar. Tá andando. As coisas precisam andar, senão não adianta nada, né? Não se aprende nada. O Cauli tem uma característica, né? São Paulo é uma coisa, hein? Parece o São Paulo é a mesma coisa, né? Fica lá, sai o presidente, tal, depois ele tem até tentativa daquela anistia geral, interna, para ninguém ser Conselho de Ética, Douglas Schwartzman, estamos de olho nisso aí, né? O Cauli tem uma característica que eu acho interessante, né? Até me espanta a forma como ele não foi aproveitado pelo Ceni. Porque ele tem uma formação que é diferente do jogador brasileiro normal, tradicional, né? Ele foi formado fora. E fora, mesmo tendo passado por clubes não tão brilhantes assim, mais ainda se acentua a capacidade tática do jogador, né? De entender o jogo, de se posicionar bem, de fazer uma ou duas funções no campo. Então é um jogador que pode acrescentar sim, porque hoje quem tem que entrar é um menino da base que nem sempre entra bem, é o Pedro, né? Pedro Ferreira. Então, cara, é um bom reforço, sim. É um bom reforço. Um cara que vai acrescentar dentro deste jeito de como o São Paulo está. Agora, era bom não parar por aí, né? Porque, olha, nós vamos ter a data FIFA da Copa do Mundo, mas ela vai dizimar os times, porque ainda vai ter jogo do Campeonato Brasileiro. Vai parar, acho que são 3 rodadas ainda. Agora março, né? Não. Lá pra Copa. Tá. Entendeu? É período de treino. Treino, exatamente, cara. Os times serão dizimados. Dizimados. Quem tem jogador que vai pra Copa, você pode esquecer, né? Então, é uma coisa que os dirigentes também não estão se ligando. Vai parar pra Copa do Mundo. Vai parar depois. Vai ter rodada ainda no Campeonato Brasileiro durante os treinos. E a janela aqui fecha dia 3 de março. Eu vi um artigo que a gente tem hoje no Campeonato Brasileiro 30 colombianos. É o país que mais tem
jogadores aqui. Você tem de outros países Ó, também, né? vou fazer só Mas uma conta, muitos serão convocados. uma conta rápida do Palmeiras aqui, tá? Que tá mais fresco na minha cabeça. Maurício, seleção paraguaia, Sousa e Gomes, certo? Piquerez e Martínez, são 5. Só aí já são 5. Arias, 6. Fora a seleção brasileira, Vitor Roquefort, né? entendeu? Flaco Lopes, Flaco. Argentina. 7. Se for. Exato. São 7 possibilidades. Cara, dizima qualquer elenco. E detalhe, uma vez um cara São Paulo o cara do futebol tem tanta... Por isso, é o lado por bom isso de não que ter a um time bom, largada, é isso? por isso, Arnaldo, o que a time largada, mais modesto mesmo. mas você percebe que por isso também tinha que ter sido colocado em pauta que a largada no Brasileiro é muito importante claro. para o São Paulo especificamente. Claro, claro. Vou trazer aqui agora uma breve análise dessa vitória do São Paulo diante da Ponte Preta, abre aspas. O São Paulo venceu a Ponte por 2-1 neste domingo e carimbou vaga nas quartas de finais da competição. Mesmo com força máxima, o tricolor não teve uma atuação brilhante, mas fez o suficiente para avançar. Crespo só não repetiu o time que venceu o Grêmio porque precisou colocar Pablo Maia na vaga de Bobadilla. Com um trauma na coxa direita, o jogo mostrou que a decisão do argentino foi acertada. Mesmo rebaixada, a Ponte não facilitou para o tricolor. O gramado acabou sendo inimigo do São Paulo durante todo o jogo. Em diversos lances foi possível ver a bola quicar em passes rasteiros. O trio de meio-campo do tricolor passou a tentar passes pelo alto, mas viu a defesa da Ponte fechar a porta. Se a atuação não foi a mais brilhante do ano, o tricolor manteve a sequência de 6 jogos de invencibilidade para chegar com moral nessas quartas de finais do Campeonato Paulista. Diante da equipe do Red Bull Bragantino, de jogo difícil lá em Bragança Paulista, a equipe do Red Bull é uma boa equipe, e aí pelo menos o São Paulo vai ter essa semana de preparação, descansar, recuperar os jogadores fisicamente, para quem sabe jogar esse jogo, conseguir a classificação e buscar sim esse título do Campeonato Paulista. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Vamos São Paulo!